Boa noite a todas as pessoas presentes no plenário que estão acompanhando-nos pela Rádio Cidadania, pela Rádio Avaré, pela TV, pela internet. Eu não pude falar na semana passada, que eu cheguei 1 minuto atrasado e, infelizmente, perdi a inscrição da Palavra Livre. Mas é importante que eu dê a posição pessoal minha e do meu partido com relação às eleições. Eu tenho certeza que a esperança venceu o medo. A esperança de ter um governo ético. A esperança de melhorar a saúde, que foi um ponto fundamental nessas eleições. A esperança de ter um governo com planejamento e com gestão, que nós tivemos o verdadeiro desgoverno nos últimos anos. Nos últimos 8 anos. E a esperança, de fato, venceu o medo. Mas medo do quê? Medo justamente desse desgoverno, medo das negociatas, medo das falcatruas, medo dos grelinhas que proliferavam nesse governo. Então, a população, de uma maneira muito clara, embora nós não tenhamos segundo turno, se tivéssemos, essa vitória do Poio seria referendada nas urnas, eu não tenho dúvida, apesar das pesquisas falsas, compradas. Isso realmente a justiça tem que tomar uma providência, porque pelo menos uma enquete, uma pesquisa feita por 2 jornais aí, não espelharam a realidade. A gente percebe que houve manipulação dessas pesquisas. A enquete, então, nem se fala, que não tem valor estatístico. Mas o que mais me chamou a atenção no dia 7 à noite e nos dias seguintes foi a alegria estampada no rosto das pessoas. Quantas pessoas abordaram aqueles que foram eleitos e aqueles que também não foram eleitos, mas contribuíram com as nossas eleições, né, com todos os candidatos que estavam com o Poio Novaes, e também com os outros candidatos da outra parte. Mas a gente percebia que as pessoas estavam alegres. Até me lembrei da Revolução dos Cravos de Portugal, que o Chico Buarque tem uma música muito bonita, chamada Tanto Mar. E, nessa música, ele fala justamente que ele gostaria de estar lá com os portugueses quando derrubaram a ditadura de Salazar. E isso me lembrou um pouco também a grande vitória do ano 2000, quando Wagner Bruno derrotou aquele que chamavam de mito, José Silvestre. Derrotou por uma pequena margem, mas derrotou. E a alegria naquele momento foi semelhante à alegria desta vez. Então, a gente percebe que os eleitores estavam muito cientes da responsabilidade de ter uma mudança, de ter uma renovação, e a gente não pode fugir dessa responsabilidade e dessa renovação. O medo do retrocesso, o medo de voltar ao passado, com certeza bateu fundo, principalmente no funcionalismo público, e o funcionalismo público, tenho certeza que no último momento preferiu votar no Poio Novaes e não em outro candidato, porque, de repente, poderia favorecer Jô Silvestre. E eu queria enfatizar que, pela primeira vez, o PT elegeu 3 vereadores. É um fato histórico para o nosso partido. Teremos a maior bancada nessa casa. Tivemos, sem os votos do Wagner Bruno, que podem ainda ser computados, 5.838 votos. Foi a maior votação de todos os partidos. E quando nós reunimos lá atrás com o Poio Novaes, nós tínhamos 3 pré-candidatos a prefeito e nós tivemos o bom senso, e eu defendi essa tese, e muitos outros defenderam, da união com responsabilidade. A gente sabia que qualquer candidato que o PT lançasse, nós estaríamos dividindo o voto do Poio Novaes, que seria aquele que representaria a renovação, e, de fato, isso acabou se confirmando. E essa união permitiu que nós fizéssemos uma bancada de 3 vereadores do PT, a eleição da Rosângela, como a mais votada da cidade, e a gente fica muito contente do PT ter tido a consciência e a responsabilidade de tomar esse caminho. Com certeza, o Poio Novaes sabe da importância disso que eu estou falando, porque se a gente tivesse tomado um outro caminho, hoje nós estaríamos amargando, possivelmente, um outro prefeito na cidade, e seria a volta, seria o retrocesso, seria, eu diria até, seriam as trevas, né?
porque nenhuma cidade aguenta 8 anos de Joselir e 4 de Barquete, do ponto de vista ético, do ponto de vista da seriedade administrativa. Digam o que digam, mas não dá mais para Avaré ser administrada de forma amadora. Compare Avaré com as cidades vizinhas, Botucatu, Itapeva e Itapetininga. Estamos há anos-luz atrás das cidades, graças a esses 12 anos de má gestão, de desonestidade no governo, enriquecimento ilícito, aumento patrimonial desses agentes públicos. Isso não dá mais. E essa é uma cobrança que o PT faz de maneira muito clara, e eu tenho certeza que o Poio, uma conversa que nós tivemos sábado com ele, o partido teve, e o Poio está muito ciente da responsabilidade. E quando a gente fala em mudar a cara do Executivo, nós temos que mudar a cara desta casa também. O recado das urnas foi muito claro. A população não aguenta mais o tipo de política dos últimos 4 anos, que foi praticado nesta casa aqui. Quem teve um expressivo aumento de votação nesta casa dos vereadores? Foram 3. Roberto Araújo teve um pequeno aumento, e o maior aumento, a Rosângela, e este que vos fala. Percentualmente, eu tive 21% a mais de votos. Por que as pessoas votaram? Porque elas escolheram um caminho. Elas perceberam que a oposição que nós fizemos, nós 3, Poio, Rosângela e eu, foi uma oposição consciente de propostas e não de barganha ou de qualquer outra coisa. Então, a população percebeu, e essa eleição, a meu ver, é um marco na história de Avaré, porque deu a um partido de esquerda o maior número de vereadores dessa casa numa cidade tradicionalmente conservadora como é a nossa. Então, isso é uma alegria muito grande para nós, especialmente para mim, que desde a década de 90, há 20 anos atrás, eu optei em ser militante do Partido dos Trabalhadores. E hoje a gente colhe esses frutos. E a casa precisa ter uma nova fisionomia, precisa ter uma nova roupagem. Eu queria dar as boas-vindas para os novos vereadores, doutor Denilson, Marcelo Ortega, o Laides Baiano, o Edinho da Farmácia e também a Bruna Silvestre. Não sei se ela vai sumir, dizem que não vai, vamos ver. O Barreto, que foi uma belíssima surpresa nessas eleições, e o Ditinho da Farmácia, que é nosso antigo companheiro que voltou para o ninho antigo, reconheceu o erro, se penitenciou e hoje é nosso companheiro aqui, felizmente, nesta casa. O Edinho citei. O Edinho da Farmácia, estou dando as boas-vindas a ele, que é novo vereador. E, além disso, os vereadores eleitos, que estão, todo mundo já sabe quais são. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos 4 anos vai ser priorizado nesta casa o debate político, não o debate pessoal, não as ofensas, as palavras emitidas de baixo calão, às vezes, tentativas de agressão. Tenho certeza que não acontecerá na próxima Câmara, porque nós queremos priorizar o debate político, visando uma cidade que retome o crescimento com planejamento. Tem muitas pendências e o Poio certamente vai perder um pouquinho mais dos seus cabelos, porque os problemas são muito sérios. Essa cidade está desestruturada, está desgovernada, todos os setores precisam ser reavaliados e precisa de gente competente ao lado do Poio Novaes. Eu queria também até citar 3 frases que eu mais ouvi na minha campanha no andar pela cidade. Foram 3. Uma delas do ponto de vista profissional. Quantas vezes eu ouvi: doutor, isso na periferia, o senhor salvou a vida do meu filho ou do meu neto. Isso daí, eu sei que às vezes as pessoas, até um caso que parece simples para a gente, uma febre, uma convulsão, uma criança com desidratação, a pessoa entende como se o médico tivesse salvado a vida, e de fato, em algumas circunstâncias assim o foi, mas muitas vezes eu ouvi essa frase. Outra frase que eu ouvi toda hora: o senhor e a doutora Rosângela não podem sair da Câmara. Foi uma frase que eu ouvi com incrível insistência. Não citava o Poio, porque o Poio era candidato a prefeito. E a terceira frase que eu achei também decisiva na campanha: doutor, de que lado o senhor está? E eu falava: eu estou do lado do Poio. Aí a pessoa abria um sorriso muitas vezes. Então, essas 3 coisas, a atividade profissional de 34 anos, o trabalho aqui na Câmara junto com o Poio e com a Rosângela, e o fato de estar do lado certo, coisa que me orgulho, todas as minhas 6 eleições, eu sempre dizia, eu procurei estar sempre do lado certo, e acho
nas vitórias e nas derrotas, eu não me arrependo 1 milímetro das minhas opções. E, com tudo isso, a gente certamente tem que atender à vontade popular. E a vontade popular é pela mudança, é pela renovação, e aí aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a responsabilidade do apoio. E o Partido dos Trabalhadores, com certeza, quer participar dessas discussões, das políticas públicas que vão ser implementadas. Não estamos preocupados em nomes deste ou daquele cargo, mas o PT, pela importância que demonstrou, quantas vezes os nossos militantes, aqueles que foram eleitos, aqueles que não foram eleitos, estavam às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fazendo o trabalho na periferia, junto com o prefeito e junto com o Gato também, que reconheço, foi um excelente vice. Eu até quero parabenizar o Gato pela postura ética e séria em todos os seus pronunciamentos. E foi uma escolha que nós abrimos mão também da vice para que o PTB viesse, outra medida correta que o PT tomou. E, para encerrar, a gente espera, até quero comunicar que o deputado Paulo Teixeira, apoio, me ligou há 3 dias atrás, querendo que nós façamos uma agenda em dezembro ou janeiro em Brasília, aquele que faz questão de levar o prefeito eleito, e a nós também, e mais quem queira ir, em todos os ministérios, para a gente resolver as pendências, para começar a resolver bem essas pendências. Eu só, para encerrar definitivamente, são quase 12 minutos, eu vou entregar uma música, uma letra de uma música para você, num gesto que há 12 anos atrás eu entreguei para o Wagner Bruno. É a música chamada Carta à República, do Fernando Brant e do Milton Nascimento, que foi feita logo após a queda da ditadura, porque aqui é semelhante também. E depois de algum tempo, o governo Sarney começou a decepcionar. Então, essa música justamente diz para a gente não cometer os erros que foram cometidos naquele momento, porque a gente tem que respeitar esse desejo de renovação, esse desejo de novos ares, de nova política, ética, séria, honesta, sem cambalacho, sem maracutaia, sem desvio de dinheiro público, e, portanto, vou entregar em suas mãos, apoio, que você leia e medite essa letra do Fernando Brant, para a gente não decepcionar todos aqueles que acreditaram numa renovação e num novo governo. Boa noite.